clínica do interior de São Paulo, no tratamento especializado em feridas, é inaugurada em Campinas. A gente está em contato agora com o cirurgião vascular, Dr. Bruno Rez. Muito boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Stephanie, boa tarde a todos. Muito legal falar aqui com vocês. Muito obrigada por atender ao nosso pedido, dessa entrevista, conversar aqui com a gente. Vamos começar contando qual a importância de termos uma clínica como essa aqui na nossa região. Em vista do tratamento do paciente com ferida, ser um tratamento muito especializado, ser necessário um tratamento de todo o paciente, não só da ferida, né? É preciso ter o tratamento das doenças de base, como diabetes, hipertensão, se é um paciente que necessita de uma terapia especial, uma barreira diferente, um curativo diferente, hiperbárica, um acompanhamento com um ortopedista, com um neurologista para o tratamento de dor. É importante, então, a importância desse centro seria esse acompanhamento completo do paciente. O paciente não é uma ferida, é um paciente que tem as suas dificuldades, tem os seus problemas de saúde, e isso influencia a cicatrização de qualquer ferida. Inclusive não, mais importante, uma ferida crônica, né? Que é o caso que a gente direciona mais ao tratar. Doutor, uma boa tarde para o senhor. Prazer tê-lo aqui no estúdio CBN. Em meio à pandemia de Covid, né, a gente sempre tem essa preocupação, né? As pessoas deixaram de fazer o acompanhamento médico em virtude da pandemia, isso em várias áreas da medicina que a gente pôde acompanhar. Como é que fica a situação desses pacientes que necessitam desse tipo de acompanhamento, né, num período em que a situação é tão crítica quanto o que vivemos hoje? Não, com certeza, e não só o acompanhamento de feridas já existentes, dos pacientes que perderam esse acompanhamento durante a pandemia, mas também muitos pacientes que apresentaram feridas durante a pandemia, né? Seja pelo Covid, seja por outros problemas de saúde, outras situações, a gente vê que o paciente perdeu o segmento, né? E por ter perdido esse segmento, as lesões se tornam mais complicadas, de difícil cicatrização, né? E não só perder o segmento com o especialista em ferida ou com o cirurgião vascular, no meu caso, mas teve o descontrole de problemas de saúde, diabetes, hipertensão, né? Descontrole do peso, desnutrição ou alguma outra doença, alguma outra situação relacionada à nutrição. E isso influencia, sim, para o tratamento, para o acompanhamento desse paciente, né? No centro, a gente toma todas as precauções necessárias, né? Impostas, as necessárias, até a gente espaça os pacientes para não ter acúmulo de paciente, né? Porque o paciente com ferida demanda cuidado, acompanhamento, acompanhantes, né? Toda uma situação diferenciada que é preciso ter, principalmente agora em pandemia. E quais são os tipos de lesões tratadas com mais frequência? A gente tem vários tipos de feridas, vários tipos de lesões, um pouco para o meu lado, lesões varicosas, né, de varizes, lesões isquêmicas por falta de sangue, alguma outra situação, né, doenças neuropáticas, principalmente hoje o diabetes, que é uma doença que acomete bastante pessoas, né, e a gente sabe que 20-25% dos pacientes diabéticos podem evoluir com algum tipo de lesão, né? E essas lesões se tornam bastante complicadas em vista de infecção, de comorbidades, né? As doenças que o paciente possa vir a apresentar, doenças oncológicas que podem evoluir com feridas oncológicas, né? Doenças hipertensivas. Voltando ao assunto um pouco de Covid, paciente que fica muito tempo internado, acamado, pode apresentar lesões, úlceras de pressão, né? Úlceras de decúbito. Mas em vista da origem da doença tem mais, né? Mas as doenças também podem ser divididas em aguda, em crônica, que isso difere pelo tempo de lesão, né? Uma lesão acima de 3-4 semanas a gente pode falar que é uma lesão crônica, é uma ferida que não evolui do jeito que a gente espera, mesmo tendo todo o tratamento padronizado pela medicina baseada em evidência, a gente pode chamar de uma doença de difícil cicatrização.
Bruno, as pessoas, elas tendem a ser resistentes, né? A partir do momento quando surge alguma anormalidade no corpo, algum tipo de ferida ou de lesão, né? A gente espera um pouco, né? Tem por hábito esperar um pouco, daqui um dia, 2 dias, isso deve passar, deve sarar, ou passa ali alguma pomada, alguma coisa caseira, né? A gente sabe que as pessoas têm esse tipo de comportamento aqui no Brasil, né? Quando que a gente tem que ficar atento e saber o momento para procurar ajuda médica para poder tratar esses tipos de lesões? Eu costumo passar para os pacientes, assim, é uma filosofia que a gente tem lá no centro, que feridas, lesões têm etapas. Né? Existe não só as fases de cicatrização que a ciência conhece, né, mas assim, que a medicina conhece, mas etapas de tem a etapa da limpeza, tem a etapa do debridamento, então tem a etapa da higienização, tem a etapa da cicatrização, da granulação, e é importante saber a medicação, a terapia, o acompanhamento, as necessidades do organismo para a etapa adequada para ter uma evolução favorável da ferida. Se a gente passa uma medicação, uma pomada, um creme para o final de cicatrização, para epitelização, né, para a formação de pele, a gente, numa etapa que seria de limpeza, a gente não vai ter uma evolução favorável. E tendo uma evolução desfavorável, a gente aumenta a chance de infecção, aumenta a chance de complicação, de procedimentos cirúrgicos, de internação, né? Então, assim, é importante saber as etapas da ferida, né? As etapas que necessita a ferida. Porque é uma ferida de longo prazo, uma ferida crônica, então é uma ferida que demanda bastante custo ao paciente, um custo hospitalar, né? É um custo a um sistema de saúde, a necessidade de medicações, né? Por isso, então, você estava falando da cultura das pessoas de passar alguma medicação caseira, chás, plantas. Também o que a gente costuma falar para os nossos pacientes, a vizinha falou em passar alguma planta que seja, traz essa informação para a gente antes de passar a aloe vera, né? Traz, olha, doutor, me sugeriram essa medicação, essa pomada, essa planta, o que o doutor acha? Talvez é a etapa da ferida, passar essa planta, é consagrada, é uma medicação boa e a gente não havia pensado. Às vezes não, né? Vamos conversar, essa não é uma medicação adequada, não tem estudo, não é para essa etapa. Então, assim, é um acordo. O tratamento de feridas é um acordo entre o serviço de saúde, o médico, o enfermeiro, né, os profissionais, com o paciente, cuidadores, familiares. Todo mundo tem que estar conversando junto, todo mundo tem que estar fazendo a mesma coisa, para ninguém ficar no escuro. Doutor, o tratamento, ele costuma ser longo, né? Como funciona geralmente? Como é feito o acompanhamento no médio e longo prazo? Existem alguns trabalhos mostrando que uma ferida crônica de grande extensão, 7, 9 meses, mas isso é muito relativo. De todos os problemas que eu falei que o paciente possa apresentar, desde condições sociais, aquele paciente com uma lesão varicosa que não consegue colocar uma meia elástica, uma bandagem, né? O paciente está com bastante dor, não consegue fazer o curativo, dificuldade de ambulação, o trabalho do paciente, tem que usar uma bota apertada, o paciente diabético não consegue adequar o calçado, então tudo é muito variável, né? Mas em geral a gente consegue, na verdade a gente precisa ver uma melhora na ferida ou alguma mudança na ferida de 3 a 4 semanas, né? Esse é um tempo estipulado que a gente coloca para ver alguma mudança, mas o tempo de cicatrização completa tem muitas variáveis. Perfeito, Dr. Bruno Hess, cirurgião vascular, muito obrigado pelos esclarecimentos, a gente agradece a participação aqui no Estúdio CBN. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde.